O canto que já está ali projetado. Cristo Jesus, toda a gente conhece. Cristo Jesus, tu me chamaste, eu te respondo, estou aqui. Tu me chamaste pelo meu nome, eu te respondo que estou aqui. Quero subir a montanha, quero ouvir a tua voz, quero subir a montanha e falar contigo a sós. Cristo Jesus, tu me chamaste, eu te respondo, estou aqui. Tu me chamaste pelo meu nome, eu te respondo que estou aqui. A voz de Cristo nos chama, ouçamos o seu clamor, toma-nos e segue-me, quem te fala é Senhor. Cristo Jesus, tu me chamaste, eu te respondo, estou aqui. Tu me chamaste pelo meu nome, eu te respondo que estou aqui. E graças a Deus foi essa a resposta que eu me deu. Fomos capazes de sair do conforto dos nossos padrinhos, e a noite não está fria, por acaso está fria, e vir aqui. Portanto, isto é a fidelidade à palavra de Deus. E então, antes da nossa conferência, participando com o habitual hino da semana. Palavra, fé e vida, juntas dão, abrir a igreja, a porta que renova. Palavra, fé e vida, em missão, anunciar, ao mundo a boa nova. Abrimos a palavra à nossa mente, fazendo bela estrada e vocação. Palavra que escutamos traz semente, palavra que dizemos leva pão. Palavra que escutamos traz semente, palavra que dizemos leva pão. Palavra, fé e vida, juntas dão, abrir a igreja, a porta que renova. Palavra, fé e vida, em missão, anunciar ao mundo a boa nova. Pronto, uma boa noite a todos. Uns breves anúncios, assim muito rapidamente. Como já foi informado, teremos por volta das 9h15 de 2015 a Eucaristia para encerrar, digamos, com chave de ouro
a nossa semana bíblica. Eu gostaria também de vos informar que ao fundo da igreja temos umas turmas soltas para quem desejar dar alguma informação, dar alguma dica, fazer algum comentário, alguma crítica, esperamos que seja construtiva. À semana bíblica. São críticas sempre bem-vindas, nós aproveitamos e aquilo que é possível pôr em prática, pomos em prática. Pedimos já desculpa desde já porque no verso, que foi uma reciclagem de papel. Portanto, não façam caso do que está no verso. Utiliza a face limpa. Ora, o tema de hoje é o ato dos gentios, diálogo entre crentes e não crentes. Ser ou não ser crente. O orador será o nosso querido amigo Sr. Padre Dr. Cipriano Pacheco, do seu vasto currículo. Eu vou apenas tirar um bocadinho, senão a gente não tem conferência hoje. Tanto o nosso vigário episcopal ia dizer uma outra coisa, mas ele disse que puxava as orelhas, se dissesse. Portanto, vai passar ali. Professor de História da Filosofia, de Estética e Teologia, licenciado em Histórico-Filosóficas pela Universidade de Jesus e doutorado em Filosofia pela Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino, em Roma. É o nosso assistente espiritual, portanto, o secretariado bíblico, e por isso o nosso carinho muito especial. Além disso, também faço trabalho na minha paróquia de São Pedro. Portanto, para não alongar mais, convosco a todos, agora, o chocolate. Ora, muito obrigado pelo vosso cumprimento. As palavras do nosso amigo João não são todas para levar muito a sério. Vai fazer o que pode. Ora, muito bem. Portanto, o tema, como já foi dito, da presente intervenção está relacionado com esta expressão, átrio dos gentios, apontando também para a questão do diálogo entre crentes e não crentes. Esta é uma das questões muito atuais que se colocam aos cristãos, aos quais o mundo, tal como é leve na realidade, é o seu lugar de vida, de vocação e de missão. Os cristãos constituem a Igreja, por sua vez é chamada a levar por diante a mensagem de Jesus Cristo, não tem de situar-se no mundo como uma realidade à parte, fechada sobre si mesma. Sem serem do mundo, os cristãos, na expressão de um dos evangelhos, vivem e estão no mundo. Ou seja, existem para o bem do mundo ou para a sua salvação. Fazem-no agindo à maneira de fermento ou de luz, permitindo a descoberta de caminhos novos, capazes de conduzir a procura humana no sentido da edificação de um mundo outro, ou de uma nova terra habitada por uma autêntica fraternidade, onde todos possam aceder ao gosto de viver de forma plenamente humana. Assim sendo, podemos interrogar-nos sobre a pertinência de um tema como este, do átrio dos gentios, para a nossa vida de cristãos, chamados a viver a nossa vocação de cristãos no mundo em que hoje nos encontramos. É este o mundo que temos. Falando de átrio dos gentios, importa situar um pouco esta expressão. Afinal, de que átrio se trata aqui? Como é sabido, o Templo de Jerusalém incluía um pátio exterior, dividido em 3 zonas, claramente identificadas e seguindo uma ordem de sacralidade crescente, ou seja, a zona era
tanto mais sacra, quanto mais se ia aproximando ou ia na direção do chamado Santo dos Santos. Ora, assim havia o pátio dos gentios, ou dos pagãos, que eram, sobretudo, os não-judeus, em geral. A seguir havia o pátio de Israel, reservado a homens e mulheres do povo judeu. E, por fim, havia o pátio dos sacerdotes. No entanto, entre o primeiro e o segundo pátios, isto é, entre o átrio dos gentios e a zona reservada ao povo hebreu, havia um limite, uma barreira, marcando, de facto, mesmo um limite entre o átrio dos gentios e a zona dos judeus. Era uma pedra, hoje podia dizer-se um pouco à maneira do que seria o equivalente a um placar, se quisermos, que marcava o limite entre os dois espaços, mas, reparem, ameaçando com a pena de morte o estrangeiro, ou seja, o pagão ou o gentio, que ousasse ultrapassar a barreira. Há quem diga que a divisória entre estas duas zonas que acabo de referir, mais do que representar propriamente o desprezo pelos não-judeus, era sobretudo uma forma de marcar a identidade do povo judeu. É uma das explicações. De qualquer modo, era algo que tinha reflexos de ordem religiosa. Basta ver que o próprio apóstolo Paulo, quando vai a Jerusalém com alguns companheiros e se prepara para entrar no templo, acaba dando origem a um forte desacato. Paulo é acusado de ter feito ultrapassar ao não-judeu o tal limite assinalado por uma inscrição que proibia a passagem a um pagão. Veja-se como o acontecimento bem descrito, por exemplo, no livro dos Atos dos Apóstolos. Ali diz o seguinte: os judeus da Ásia viram-no, trata-se de Paulo, viram-no no templo e a multidão do povo gritaram: homens de Israel, acudi! Este é o homem que a todos prega e em toda a parte, contra o nosso povo, contra a lei, contra este lugar. Além disso, até gregos introduziu no templo e profanou este lugar santo. De facto, tinham visto antes, na cidade, o Efésio Trófimo com ele e pensaram que Paulo o introduziu no templo. A cidade inteira ficou alvoroçada e o povo corria de todos os lados. Apoderaram-se de Paulo e arrastaram-no para fora do templo, cujas portas imediatamente fecharam. É o que está em Atos 21, 27, 30. Como estamos a ver, entre judeus ou israelitas e povos pagãos ou gentios, havia como que um muro de separação assinalado pelos respectivos átrios e a que não eram estranhos motivos de ordem religiosa e respectivas consequências. É caso para nos perguntarmos: e Jesus Cristo, como se situou neste domínio? Qual o seu comportamento? O que trouxe de novo a este respeito? Ora, enquanto membro do povo de Israel, como nos dizem os Evangelhos, Jesus também frequentava o templo de Jerusalém, onde também por vezes diz-se ensinava. Como bem referido naqueles textos do Novo Testamento. Contudo, no caso de Jesus, o seu entendimento do templo e também o seu procedimento em relação a certa utilização que dele era feita, e ao significado que o templo tinha para Jesus, levaram-me a tomar algumas vezes atitudes causadoras de estranheza, de espanto e até de escândalo para contemporâneos seus.
Basta lembrar o episódio bem conhecido de todos nós da expulsão dos milhões de comerciantes do templo. E o importante é que, ao tomar aquela atitude que tomou, na boca de Jesus surgem palavras que remetem para uma citação do profeta Isaías, que diz assim, foi Jesus que citou essa passagem. Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Repare-se na expressão, casa de oração para todos os povos. Este gesto de Jesus era de tal modo surpreendente e escandaloso que, como se pode ler em São Marcos, os sacerdotes e os autores da lei, ao ouvirem isto, procuravam maneira de o matar, mas temiam, pois toda a multidão estava maravilhada com o seu ensinamento. Com o seu gesto, Jesus derruba, de facto, o muro de separação entre os povos, por motivo de religião. Jesus anuncia um reino de um Deus que não tem fronteiras. Nem o Deus de Jesus, nem o seu reino tem fronteiras. E o Evangelho de São João coloca neste contexto de purificação do templo por Jesus o anúncio de um novo templo, totalmente outro. Um templo não feito por mãos humanas, a saber, o templo que Jesus designa como sendo o templo do seu corpo. Aquele mesmo a que Jesus se refere quando diz: destruí este templo e eu em 3 dias o levantarei. Na altura, os que acompanhavam Jesus não o entenderam. Ele falava como o enviado, de facto, de um Deus aberto a todos. Um Deus como morada, onde todos os humanos, sem exceção, podiam encontrar o seu lugar. Jesus veio anunciar a Deus que tem uma casa com muitas moradas. Como decorre das suas próprias palavras, quando disse: não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eis aí que Jesus deixou transparecer claramente, por exemplo, na sua relação com as pessoas vindas do mundo considerado pagão. Vale a pena referir, ainda só alguns exemplos, claro, de encontros de Jesus com aqueles que vêm referidos nos Evangelhos como sendo paganos. Um dos exemplos, já foi aqui ensinado, parece, mas foi eu, é o do centurião, sendo pagão ou gentio, pede a Jesus a cura do seu servo, fazendo-o com tal humildade que se mostra indigno de receber Jesus em sua casa. Pois é deste pagão que Jesus vai dizer: nem em Israel encontrei tão grande fé. E é perante a fé de um tal gentio que Jesus aproveita para avisar que do Oriente e do Ocidente muitos virão sentar-se à mesa de banquete com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, enquanto os que se consideravam filhos do reino ficarão de fora. Outro exemplo muito curioso é o da mulher Sirofenícia, também designada por Cananeia, que era uma pagã ou gentia. Dois elementos significativos para o tempo. Já era mulher, que naquele tempo tinha o estatuto de sábio, e gentia, ou pagã, e que pede a Jesus a cura de sua filha atormentada por um espírito mau. O que é estranho é que Jesus começa por se recusar a atendê-la, alegando que veio, antes de mais, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E pior ainda, recorrendo a uma desculpa difícil de conceber, como vinda da boca de Jesus, quando ele diz: não é justo que se tome o pão dos filhos para o lançar aos cachorros. Será que para Jesus os pagãos eram cachorros?
O problema é que aquela mulher pagã não se deixou impressionar com a expressão utilizada por Jesus. Ela não lhe voltou as costas desistindo. Pelo contrário, ela voltou à carga respondendo a Jesus: é verdade, Senhor, mas aqueles cachorros que comem as migalhas caem da mesa dos seus donos. E então surge o mais espantoso e inesperado. Com as suas palavras, aquela pagã, como que converte Jesus, que acaba por exclamar: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se como desejas. E a partir desse momento, diz o Evangelho, a filha dela achou-se curada. Como se vê, Jesus reconhece a fé de uma pagã. Até parece que ele próprio se deixa evangelizar por ela. Está aqui o ensinamento deste encontro de Jesus com aquela mulher pagã que não pertencia ao povo eleito, o povo de Israel. O que está em causa, neste caso, não é saber se Jesus considerava ou não os não-judeus como cachorros. Não é isso que está em causa. O ensinamento de Jesus aqui é bem outro. Esse, sim, vale a pena ter presente e não o esquecer. Que Jesus mostra aos discípulos, que Jesus faz isto diante dos discípulos e de outros que o acompanham, é que o que Jesus mostra é que mesmo os maiores crentes podem e devem ser capazes de se deixarem evangelizar, quem sabe, até por pessoas que podem ser consideradas pagãs, porventura até não crentes. Mais uma vez, é o Evangelho de Jesus que sempre nos surpreende. E como se não bastasse, faça a missão de Jesus em cidades que, à partida, deviam ser as mais aptas a acolher a mensagem de Jesus, como Colossae, Betsaida, Cafarnaum. Pelo contrário, são elas que se recusam a aderir ou converter-se ao Evangelho. É o que faz com que Jesus diga que se o que fez naquelas cidades tivesse feito em cidades ou regiões consideradas pagãs, como Tiro, Sidon e até mesmo Sodoma, nestas teria havido certamente maior acolhimento. Dou-me o aviso de Jesus de que no dia do juízo poderia haver maior tolerância para estas cidades do que para aquelas. Na mesma linha aparece ainda a parábola dos vinhateiros homicidas, quando é dito que o reino de Deus ser-vos tirado e dado a um povo que produza os seus frutos. Parece que os frutos do reino podem ser produzidos também por gentios que se disponham a acolher o reino anunciado por Jesus. É isso que é decisivo. Por fim, também no Calvário, no momento da morte de Jesus na cruz, quando alguns o escarneciam, nós vamos ver isso dentro de algumas semanas, não, de algum tempo, quando chegarmos ao final da Quaresma, de novo vai ser um centurião romano, um pagão, aquele que diante do crucificado vai fazer a grande confissão sobre Jesus, quando afirma: este homem é verdadeiramente filho de Deus, enquanto outros zombavam. Para além do procedimento de Jesus em relação aos que vinham do mundo pagão, o seu comportamento face a outros, neste caso vindos de cultos religiosos, mas diferentes, no caso, por exemplo, de samaritanos, também não é muito diferente. Veja-se o caso dos 10 leprosos que foram curados, dos quais só um, que era samaritano, causa a admiração a Jesus por ser o único que volta ao encontro de Jesus para lhe agradecer. O mesmo se diga do samaritano que, passando, vê um homem caído e que, ao contrário do que fizeram o sacerdote e o levita, ele é o único que se inclina sobre aquele que se encontra mal. O que faz com que, para Jesus, aquele samaritano se torne, para todos,
o modelo que é fazer-se próximo de quem quer que esteja caído e necessite ser caído. Jesus vai dizer: faz assim também e viverás. Do mesmo modo, é uma mulher de Samaria que Jesus faz a grande revelação de Deus cristão. Deus acessível a todos, quando se dirige a ela dizendo: mulher, chegou a hora, e é já, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, haveis de adorar o Pai, pois que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, porque são esses os adoradores que o Pai pretende. Tanto bastou para que aquela samaritana se tornasse apóstola junto dos seus concidadãos. Com base nestas e noutras atitudes de Jesus, e tendo em conta os seus ensinamentos, que luzes ou inspirações se podem retirar relativamente ao diálogo entre crentes e não crentes no mundo em que nos encontramos? É uma questão que nos deve fazer pensar. Onde encontrar hoje o átrio onde possam encontrar-se e dialogar os crentes e os não crentes? Partindo da imagem do átrio dos gentios, próprio do templo de Jerusalém, o Papa Bento XVI aproveitou essa imagem para, em vez de fazer dela ou daquele átrio um lugar de separação ou de proibição, antes, pelo contrário, quis fazer da ideia daquele átrio um convite ao encontro e não propor uma separação ou proibição. Pode dizer-se que o Papa fez com base no facto de que a fé em Cristo, de facto, abate os muros de separação que dividem os povos, no caso, judeus e gentios. De resto, bem na lógica do grande combate levado a cabo pelo apóstolo Paulo, que, como sabemos, até ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. Nesta perspectiva, o átrio agora visa aproximar crentes e não crentes, e não separar. Visa aproximar, criando espaços de diálogo e de encontro, possibilitando o confronto do discurso da razão e abrindo os horizontes de uma procura comum da verdade. E isto, para o bem do ser humano e das sociedades do nosso tempo, só teríamos a ganhar com este espírito. Em que condições deve ser levado por diante o diálogo ou encontro entre crentes e não crentes? Seguindo de perto a reflexão do teólogo João Duque sobre este assunto, aproveito para destacar alguns pontos que me parecem referências importantes. Em primeiro lugar, impõe-se ter a consciência que, falando de crentes e de não crentes, sejam eles agnósticos ou mesmo ateus, estamos perante pessoas que têm em comum o facto de serem todos seres humanos, com os respectivos caminhos de procura de sentido ou de horizonte para a sua existência de humanos. Assim sendo, a condição humana, que é própria de todos, deve ser reconhecida por todos como sendo uma condição débil, uma condição frágil, se quisermos. O que supõe da parte de todos, crentes ou não, antes de mais, uma atitude de humildade. Sem ela não há diálogo possível. Uma atitude de humildade, como condição para um autêntico encontro. E isto, mesmo tendo em conta a fidelidade sincera à convicção que anima cada uma das partes em diálogo, no encontro em causa. Só assim se abrem as portas à relação com o diferente,
expondo-se mesmo a poder ser interpelado pelo diferente. O diferente às vezes pode interpelar-nos. Não é mau. É até uma ocasião de podermos progredir e de aprofundar o nosso caminho. Outra atitude importante, para além desta da humildade que acabei de referir, é a atitude de procura, reconhecendo que não se possui tudo, que não se sabe tudo, mesmo no que toca ao conhecimento da verdade. Neste domínio de procura da verdade, os humanos são seres em permanente procura, em ordem a uma sempre maior compreensão do sentido da verdade e do seu alcance. Onde nos leva a descoberta da verdade evangélica? Pode levar-nos a uns mais longe, a outros um tanto por aí adiante. O humano humilde, crente ou não, está sempre à escuta do que pode aprender do outro e do que pode descobrir ao longo da vida. Mesmo não crente, não significa que não tenha procura nenhuma. Também temos os caminhos de procura. Por caminhos que podem não ser os do crente. Mas isso não invalida que possam entrar em comunhão e diálogo, mesmo mantendo a respectiva identidade, o respeito pela diferença de caminhos. Não é por ser crente que se sabe tudo, até sobre Deus ou a religião. O Deus de Jesus, que age pelo seu Espírito, não é um Deus humanamente controlado. Que eu digo o diálogo, também conhecemos todos, de Jesus com o sábio fariseu Nicodemos. Ele, tocado por Jesus e pela sua mensagem, põe-se em estado de procura. De facto, Nicodemos é um dos poucos que aparecem nos Evangelhos, sendo fariseu, assumindo a sua condição farisaica, mas querendo pôr-se à procura de Jesus. Ele está interrogado, está inquieto, está tocado pelo que sabe e ouve acerca de Jesus. Põe-se à procura. Aproxima-se de Jesus e diz-se, há uma expressão muito importante, de noite. Porquê de noite? Precisamente porque, certamente sendo fariseu, corria riscos de, à vista desarmada logo de início, aparecer atrás de Jesus. De noite. E começa por falar como quem sabe. Como é próprio de fariseus e doutores da lei. Ele fala assim, Rabi, nós sabemos, uma vez já o verbo que ele utiliza, nós sabemos que tu vieste da parte de Deus como mestre. Só que depois, no decurso do diálogo, que certamente conheceis, Jesus vai dizer uma coisa que eu não entendo muito bem, aquela história de nascer do alto, nascer 2 vezes, mas depois, ainda por cima é esta. Quando Jesus lhe diz, o vento sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes. À sabedoria dos fariseus, ou do doutor da lei, Jesus responde com o não sabes. Mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Nicodemos não percebe o alcance das palavras de Jesus, que o interroga nestes termos depois. O próprio Jesus diz-lhe, tu és mestre em Israel, não sabes estas coisas? Ora, Nicodemos acabou confrontado com o facto de que, afinal, apesar de ser mestre em Israel, não sabia tanto como pensava. E é assim que ele vai fazer um caminho novo, um caminho diferente. Como nós sabemos,
no final, quando Jesus depois vai ser sepultado, etc., ele já está claramente ao lado de Jesus. Acaba por aderir perfeitamente aos caminhos de Jesus Cristo. Mas não foi fácil. Teve de fazer um caminho, uma viagem, que foi longa, mas que chegou a um porto, assim podemos dizer. É, pois, pelo caminho da humildade e da procura sincera e contínua da verdade que o diálogo entre crentes e não crentes tem razões para ter lugar. Se procuram a verdade, ainda que, às vezes, por caminhos que não são os mesmos, vale a pena haver diálogo entre uns e outros. Em nome da responsabilidade comum para com o mundo e para com todos os humanos, não apenas podem encontrar-se os crentes e os não crentes, como até devem fazê-lo, como exigência recorrente de serem todos humanos. Este encontro de uns e de outros tem lugar, por exemplo, em relação a valores humanos fundamentais, porventura partilhados por uns e outros, como sejam valores, sejam os da justiça, da liberdade, da responsabilidade, do respeito, e assim por diante, muitos outros. É importante que os cristãos acolham, mesmo até dos não crentes, o apoio que possam receber no que se refere ao desenvolvimento de práticas pessoais, sobretudo práticas sociais, no sentido de tais valores, no sentido que essas práticas, desde que vão em ordem a estes valores que acabamos de referir, valores de justiça, da verdade, da responsabilidade, do respeito, por aí adiante. Não tendo de encarar um tal diálogo de forma ingênua, claro, não significa que seja sempre tudo fácil neste diálogo. A verdade é que os principais riscos de fracasso de um diálogo entre crentes e não crentes, os principais riscos, estão no facto de haver, em qualquer uma das partes, seja da parte dos crentes ou dos não crentes, a presunção ao orgulho individual ou coletivo, o que é realmente o contrário da fé em sentido bíblico ou cristão. O contrário da fé, neste caso, seria precisamente a pretensão individual ou de grupo de se julgar dono de si mesmo e da sua verdade. Na verdade, nunca somos donos. Eis aí o que levaria a que a afirmação de si mesmo prevalecesse então sobre o acolhimento do outro diferente, impedindo assim todo o diálogo verdadeiro, podendo até provocar perseguições mútuas, como infelizmente a história nos mostrou e ainda nos mostra, por vezes. Neste sentido, uns e outros, crentes e não crentes, são desafiados a acolher o verdadeiro espírito da fé cristã ou da fé simplesmente humana, o que implica a humildade de não ser senhor do mundo e da verdade e a responsabilidade também da procura contínua da verdade que sinceramente se pretende servir. A terminar, uma referência ao Vaticano II, que, em relação ao fenómeno do ateísmo dos tempos modernos, deixou uma observação que a Igreja, no seu conjunto, desde a hierarquia aos fiéis cristãos e católicos, seria bom não esquecer. Refiro-me ao que é dito no número 19 da Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Ali se diz que, no que toca ao ateísmo e suas causas, isto já foi dito há 50 anos, mas tivemos ocasião de celebrar o cinquentenário do concílio. No que toca ao ateísmo e suas causas,
Também os crentes, lá se diz, têm neste ponto semelhante responsabilidade. Nós, muitas vezes, queixamos-nos do mundo, e com razão, que um certo ateísmo puro e duro é, de facto, pode ser causa de muito desentendimento e de muita agrura também entre os humanos. Mas, diz o Concílio, também os crentes têm neste ponto semelhante responsabilidade. E logo a seguir continua dizendo que, na gênese, na origem do ateísmo, os próprios crentes podem ter uma parte não pequena disto, na medida em que, é aquilo que continua a ser importante não perder de vista, na medida em que, pela negligência na cultura da sua fé, às vezes podemos ser negligentes na cultura da nossa própria fé. Não a cultivamos como ela merece ser cultivada, aprofundada, esclarecida. Portanto, na medida em que, pela negligência da cultura da sua fé, também pela exposição defeituosa da doutrina, cá está, também nos diz respeito, a passar por nós, pela exposição defeituosa da doutrina e também por faltas da sua vida religiosa, moral, social, se pode dizer deles, reparem, que ocultam, em vez de revelarem, o rosto autêntico de Deus e da religião. De facto, aqui está o grande desafio da nossa vocação cristã. Que rosto de Deus revelamos? Que rosto de Deus manifestamos no nosso modo de viver, a alegria que nos anima no nosso cotidiano de sermos cristãos? Que rosto de Deus nós deixamos passar na vida da Igreja, no seu funcionamento institucional, na vida de todos nós, na relação com o mundo? Como se vê, temos aqui um desafio que, afinal, mesmo explicitado há 50 anos, está bem longe de perdido na atualidade. E por isso, obrigado pela vossa atenção. E o nosso passo para ir nos 2 parágrafos diz muito em pouco tempo. Pronto. Sendo assim, estamos aqui hoje a seguir, mas vamos fazer um pequeno intervalo de 10 minutos, enquanto os sacerdotes vão parlamentar, se vão preparar para a nossa questão.